No último episódio eu falei um pouco sobre o Google Ads, hoje eu vou falar um pouco mais, mas também sobre SEO. Então aqui é o meu Google Ads, eu tenho duas campanhas, uma de display e outra de search. O search é para aparecer no buscador para alguma palavra-chave específica e o display é para aparecer na rede de parceiros do Google. Usualmente blogs que usam o AdSense. Aí a cada clique num banner seu que aparece lá, o blogueiro é remunerado através do AdSense. Geralmente é bom usar os dois em conjunto. As pessoas que entrarem no seu site ou através do Google Busca gratuita ou paga, eles vão para sua lista de remarketing e o seu site passa a aparecer na rede de parceiros do Google para todo mundo que já entrou no seu site. Tem alguns outros filtros também disponíveis, tanto para a busca, no buscador, no Google Search, quanto para o display. No caso do Search, ele tem a campanha, os grupos de anúncio e o anúncio em si. No display é a mesma coisa, mas tem uns filtros diferentes. E aí aqui o CPC é o custo por clique, o CTR é a taxa de clique. No caso aqui hoje eu apareci 44 vezes e fui clicado 4 vezes a um custo de clique médio de R$ 41,41. Ou seja, esses 4 cliques gastaram R$ 5,64. E tem algumas outras colunas aqui também que devem ser observadas. No caso aqui, a taxa de rejeição, bounce rate, o menor aqui está 25%, ou seja, uma a cada 4 pessoas que entram no site, elas não clicam em nenhum lugar. Elas podem até ler o conteúdo, mas elas não interagem com ele e saem. É isso que significa taxa de rejeição. Não é alguém que acabou de entrar no site e saiu, não. É só que não interagiu com o site. Aqui é o número de páginas por sessão. Uma sessão é meia hora, então a pessoa que entrou nas meia hora que ela ficou lá, ela viu em média 2 páginas ou 1,64 páginas. O tempo médio da sessão em segundos, e aqui a taxa de conversão. No caso aqui, a maior está arquiteto, que eu estava investindo para público de arquiteto, quem digitava site, criação de site para arquiteto. Em 27 pessoas, 2 converteram na criação do site. Aí aqui eu posso colocar qualquer conversão. Hoje em dia eu tenho usado ou que criaram o site ou que clicaram no link de WhatsApp no site. E aí a mesma ferramenta, que chama Keyword Planner, ou Google Keyword Tool, o planejador de palavra-chave do Google Ads, antigamente era chamado de Google AdWords, ela também é utilizada para o SEO. Então, no caso aqui, se eu quiser saber, por exemplo, quantas pessoas digitam advogado em São Paulo, ele vai me dar, eu coloquei aqui no Brasil inteiro, mas eu poderia saber só lá na região de São Paulo mesmo, ele vai me dar o volume de pesquisas mensais, advogado em São Paulo, 210, a média de pesquisas mensais. E ele também vai dar algumas outras variações, advogado São Paulo, advogado em São Paulo, sem acento, advogado trabalhista, Zona Leste. Então, por exemplo, se você trabalha em São Paulo, seu escritório é lá, às vezes fazer um teste num raio de 10 quilômetros em torno do seu escritório seria uma boa. Eu tenho um cliente que a gente fez esse teste, a palavra dele era um pouco mais fechada, que é advogado especializado em direito imobiliário, se não me engano, era uma palavra-chave assim, não deu muito volume, para um raio de 10 quilômetros em São Paulo. Apesar de lá ter muito mais prédio, a gente aumentou um pouco para 20 quilômetros o raio em torno do escritório dele e a gente está vendo. Mas aí no caso, eu vi aqui que essas palavras-chave ela tem busca. E aí eu vou fazer o texto utilizando essas palavras-chave. Por exemplo, o que é Google Ads, como funciona? Essa palavra-chave, ela está na URL, ela está no title e no description. No caso aqui, o que é CRM, que é um outro texto que eu fiz e para que serve. Todas as palavras que estão na URL são palavras-chave. O title tag, que é essa palavra que quando a gente passa o mouse aparece, e é a mesma que aparece no Google aqui também. Quando você quiser ver se alguma página está indexada no Google, você digita site, 2 pontos, e
a URL, mas tem que ser a URL toda, né? No caso ali eu coloquei só um pedaço. Ela está indexada, tá vendo? Aqui é o title tag, né? E aqui o description tag. O title tag são no máximo, tem gente que fala 75 caracteres, eu gosto de colocar 65, porque apesar de eu colocar 65, às vezes eu vejo ele comendo um pouquinho. No caso aqui não quer dizer também que é exatamente isso que aparece para o usuário final, não. E aqui são os 140 caracteres. Esse aqui, tá vendo? Ele apareceu outra coisa, que é um pedaço do texto. Mas no caso, quando a busca é real, quando ela não é feita assim, site, dois pontos, quando está colocando a palavra-chave mesmo, ela vai aparecer conforme eu coloco aqui no title tag. O title tag são 65 caracteres, 60, e aqui são 140 caracteres. Então, geralmente eu abro o contador de caracteres para fazer o title tag. Está vendo aqui que são 138 caracteres, contando com os espaços em branco. E aqui os caracteres, aqui ficou 66. Geralmente eu faço com 65, se passou só um, tá de boa. Às vezes eu faço até com 60 também. E aí no texto é bom também usar palavras-chave no subtítulo, né? Toda página ela tem um H1 só. Para ver essa tela aqui, você clica em Ctrl Shift I, aí você vai clicar aqui no íconezinho. Essa é a ferramenta de desenvolvedor do Google, você vai ver que tem o H1 aqui. Hoje em dia, com a web semântica, você pode às vezes utilizar mais de um H1 por página. Tem muita gente que fala isso e até faz, eu ainda não tenho feito isso não. O subtítulo, o H2, então eu tenho colocado sempre um H1 por página. H1 então, são tags de HTML, ela vai de H1 até H6. Significa headline 1, headline 2, que é cabeçalho 1, cabeçalho 2. Isso daqui também é bom colocar, né? Lista ordenada, que no HTML aparece como o LI. As imagens é bom que elas tenham a tag out também, que é quando você passa o mouse e aparece uma descrição delas. No caso aqui no meu não está aparecendo por causa de questões de JavaScript, mas para o robô aparece aqui no código. Em muitos sites aí você consegue ver isso. O texto é bom que esteja em negrito, sublinhado. Vou abrir um aqui. Esse aqui é um cliente meu que investiu no contrato de 6 meses, que é um plano bem maior do que R$30 por mês. Aí eu vejo qualquer empresa, faço conteúdo, eles tiveram mais de 1.000 visitas por dia. Aí, por exemplo, Dentista Ipatinga, tá vendo? Ele está em itálico. E no blog tem outras palavras também, que elas estão em negrito, o H6 aqui. Então, o vídeo é bom colocar, mas mais para a pessoa ficar mais tempo no site. Muitas pessoas às vezes nem leem, elas entram, veem o vídeo e começam a interagir, o que te dá mais tempo para abordar elas através do chat. Esse cliente aqui, ele tem o chat, a Geniali, e aí ele tem utilizado o chat para abordar o pessoal. Agora já está fora de horário, mas aqui normalmente fica a menininha. Tem clientes inclusive que às vezes são homens que estão atendendo e coloca lá a foto de uma menina. Eles falam que o cliente fica mais à vontade. E aí dá para você ver quem está online e abordar eles também. No caso desse cliente, que ele usa uma ferramenta chamada Talk2, ela é gratuita, só que ele não tem integração com o Google Analytics. Então não dá para você ter relatório de retorno de investimento. Eu recomendo ou o Givo ou o Zend. Atualmente eu tenho recomendado mais o Zend, porque ele tem como fazer uma integração lá para você ver se os seus atendentes estão trabalhando de verdade mesmo ou não através do Google Analytics. Então, eu já falei do Google Keyword Tool, que é onde você vê a análise de demanda e quais as palavras-chave que você tem que utilizar para ativar o seu anúncio. Não é qualquer palavra-chave que você quiser, né? São o que o pessoal digita. A outra ferramenta é o Google Analytics. Aqui no caso eu vejo que a minha home ela teve 161 page views na última semana, mas ele é muito básico aquele relatório. Aí eu posso fazer relatórios customizados. Aqui no caso esses relatórios são enviados toda segunda-feira
aos nossos clientes relacionados ao Google Ads, né? Aqui eu vi que 109 pessoas que entraram diretamente no site converteram em alguma coisa. No meu caso, a conversão é criação do site ou contato via WhatsApp. No caso aqui, desde 2019, por exemplo, 101 pessoas criaram o site. E aí eu posso ter várias outras conversões também. No meu caso, igual eu falei, estou utilizando o WhatsApp como conversão. Eu coloquei esses dias o WhatsApp no meu site sendo tratado como conversão, então ele ainda não começou a aparecer como conversão aqui, apesar dele já aparecer como um evento, que é uma integração automática das sites com o Google Analytics, e aí sim a gente transforma em meta, né, e importa essa meta para o Google Ads, e a gente vai saber exatamente qual palavra-chave está convertendo mais. E aí aqui no caso eu vejo também que de 267 pessoas do Google Ads, 7 criaram um site, que foi uma taxa de conversão de 2,62%, às vezes foi até um pouco menos do que o Google Orgânico gratuito. Então o Google Orgânico gratuito, o retorno dele é até maior, mais barato, mas é mais barato ao longo do tempo, porque a verdade é que a produção de conteúdo é muito cara e demorada. Outras coisas para ver também, bacana de ver, é a taxa de rejeição do Google Orgânico. Ela é bem menor do que o Google Ads, mas essa taxa de rejeição aqui ela tende a cair com o tempo, à medida que a gente for tendo mais dados e pausando algumas palavras-chave. Então no início ela é mais acentuada mesmo. Geralmente o tempo médio na página acompanha a taxa de rejeição, então aqui está um pouco maior, e a página páginas por sessão também. Outra coisa que dá para a gente ver também, que já é no caso como se eu tivesse clicado aqui no Google CPC, que significa Google Ads, aí que eu vejo os grupos de anúncio. Então eu vejo qual que é o grupo de anúncio que está com a maior taxa de rejeição, que às vezes merece ser pausado. Aí aqui está vendo, tá o display. Tem alguns que estão tráfego, aí é porque é o search, né? Então o display, geralmente no início a taxa de rejeição dele é bem grande, aí a gente tem que ver qual site que está aparecendo a publicidade no display e ir pausando aqueles sites que não estão relacionados com o assunto, e na sequência criar grupos de anúncios só para os sites que estão rendendo mais. Então, tá vendo? Aqui foi para a campanha de advogado. Ele pediu meu divórcio quando viu a maneira como você dorme, revela. Isso aqui já tá vendo? Não tem nada a ver. Então eu tenho que investir primeiro para saber o Google Ads Display, para depois ir pausando. E o Google Display ele é um pouco às vezes mais lento se você ainda não tiver atuado naquela área. Depende muito aí da sua experiência com aquela área, mas geralmente você tem que fazer sim um investimento antes para saber quais são os sites de melhor retorno. E aí tem a ferramenta também do Search Console, antigamente chamava Google Webmaster Tools. Dá para você ver o comportamento do site no Google. Então o Google Analytics é para ter o relatório de retorno do investimento e comportamento do usuário no site. O Google Keyword Tool é para fazer o relatório para levantar a demanda, né, por palavra-chave, para te ajudar a escrever o texto baseado tanto em SEO quanto para o Google Ads, definir os anúncios, né, no caso. E aqui é para você saber o comportamento do seu site no Google. Aí eu posso saber em relação às palavras-chave ou páginas, ou país, ou device, que é aparelho, o total de cliques, impressões, taxa de clique e posição média. Então esse caso aqui é um cliente que também investiu na produção de conteúdo 6 meses. Você está vendo que o número de impressões dele está aumentando. Impressões são buscas, né? Então todas essas palavras-chave aqui, elas formam um volume de busca. Vaso Geniale, Geniale Vaso, e elas geram uma impressão a cada busca. Então no caso do dia 17, no domingo, ele teve 2.482 buscas, resultando em 91 cliques, né? Na posição média de 6,5, a taxa de clique dele, geralmente, quando está subindo as impressões, ela vai cair para depois subir. E aí, se eu quiser ver a posição da palavra-chave, no caso que a empresa chama Geniale, aí Geniale Vasos Decorativos, a posição média, ele está em primeiro, né? Porque está acompanhando, inclusive, o nome da empresa dele. Então, por isso que é bom o nome da sua empresa ter alguma palavra-chave. No caso de advogado, se seu escritório chamasse Advogados em São Paulo, você estaria melhor do que alguém que chama
José alguma coisa.adv.br. Depois eu vou até dar um exemplo prático aqui para vocês também. Aí aqui no caso, se eu quiser ver uma palavra que não engloba vaso de fibra, ele está aí na posição 3.8, eu clico na palavra e aí eu vejo só os dados relacionados a ela e qual página que ativou. Então eu tenho essas duas páginas ativando, na verdade é mais essa daqui, né, que teve 983, está na posição média 3.8, e aí a posição média, e a gente pode ver aqui que ele até galgou uma posição, né, que está 3.8, agora já está na posição 2, ele tem melhorado. E alguns fatores influenciam nisso. Se digitar aqui no Google Diego Lopes SEO Targeting, você vai ver o meu texto, que é uma tradução que eu fiz da Selmos. Na época era a principal empresa consultora de SEO do mundo. Ela até mudou de nome, mas ainda existe. E aqui é um texto bastante completo sobre a questão do SEO, o que precisa, mas basicamente tem um texto que contém as palavras-chave e elas estão na lista ordenada, né? na lista não ordenada também, que é aquela de pontinho, itálico, negrito, subtítulo, né? a tag out da imagem, quando passar o mouse em cima, aparecer aquela palavra-chave, lá, tipo esse aqui, tá vendo? SEO Keyword Targeting, que no caso poderia ser até sem o hífen ali. Bom, aqui no caso do display, ele é mais complexo, né, para você ver o que está dando retorno do Google Display, mas a gente digere isso daqui para você quando é a gente que está fazendo essa gestão, né? Aí no caso, como é um negócio mais complexo, a gente cuida do display mais quando são clientes que estão, né, nos planos superiores. Mas aqui nada impede de você mesmo fazer, se você tiver acesso ao seu Google Ads, tiver um próprio. E a gente fornece relatório toda segunda-feira, o relatório completo. Bom, então é isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado.